Vamos falar de fé, exercitar a nossa fé, colocar a nossa fé em prática. Antes de lermos o texto, queria falar com vocês uma coisa. O que nós fizemos em 2021? Como indivíduos, como pessoas e também como igreja. Qual o balanço que a gente pode fazer disso tudo? Será que nós vivemos ou a gente sobreviveu ao ano de 2021? Pararam para pensar sobre isso? Fiquei pensando. Eu acho que eu posso dizer tranquilamente na minha vida, na minha casa, que esse ano nós vivemos. Nós não sobrevivemos. Nós vivemos o ano de 2021. E essa pergunta ela é uma pergunta simples, relativamente simples, mas ao mesmo tempo de grande impacto, de grande reflexão, porque ela é muito significativa nas nossas vidas. Vamos diferenciar uma coisa da outra aqui. Viver, entenda que eu estou colocando aqui o que o dicionário diz sobre o que é viver. Viver é aproveitar a vida, é aproveitar os prazeres, os momentos. Isso é viver a vida. Viver é você aproveitar o filho, você aproveitar o marido, aproveitar a casa, aproveitar um sofá novo que você comprou. Esse ano nós compramos um sofá novo. Depois de 10 anos orando, Deus ouviu as preces da Renata. Há um testemunho, irmã. Né? A gente sentava no nosso sofá e já recebia uma paulada nas costas. Você sentava, pá! Esse ano a gente conseguiu, né? Então, viver a vida é isso, é aproveitar. Então, opa, pingou um dinheirinho, vamos comprar. Parcela lá nas Casas Bahia, 150 vezes e tal. Mas paga, não é isso? Não é isso, seu Zequinha, não é isso? É isso. Isso é aproveitar, é valorizar cada minuto, é valorizar cada momento, cada oportunidade que a vida te oferece. Agora, sobreviver é se manter vivo biologicamente. Sobreviver é você viver ali carregado, tipo assim, só para não se entregar e morrer de vez, você está ali fazendo a coisa. Um exemplo muito clássico para aquele que sobrevive é aquele que, por exemplo, trabalha num lugar apenas pelo salário. Não gosta do que faz de jeito nenhum, mas todo dia tem que acordar cedo, porque no dia 30 precisa de pagar as contas. Isso é sobreviver, é não ter prazer na vida, é fazer as coisas arrastado, fazer as coisas por obrigação. É aquele que vive sem expectativa, sem esperança. Deu para entender a diferença do que é viver e o que é sobreviver? E aí a gente para pensar, vivemos ou sobrevivemos? Glória a Deus que eu posso dizer para vocês, eu vivi. Lá em casa nós vivemos, eu posso dizer que a Igreja Cristã da Trindade de Osasco viveu. Ela não sobreviveu. Uma outra coisa também que aquele que sobrevive faz, é a questão da manutenção da vida. Ele se mantém vivo. Aquele paciente que está no finalzinho da vida, lá na UTI, que os médicos vão dando mais um remedinho, só para ir mantendo os aparelhos ligados, mas na verdade já foi. Isso é sobreviver. Muitas pessoas estão dando pulos de alegria, porque o ano está acabando. Tem aquela coisa? Tem gente que vai passar a praia lá, não é para ficar pulando 7 ondas, é para ver se o problema vai logo embora, para o fundo do mar, para o fundo do oceano. A zica que foi o ano. Só que tem muita gente que está reclamando do ano, dando graças a Deus que o ano ruim, se a gente pode dizer, que o ano ruim está indo embora, achando que vai chegar um ano novo, mas sem mudar as ações ou as atitudes do ano que passou. Aí chega lá no final do ano que vem, vai reclamar de 2022, dizendo que foi um ano ruim, quando na verdade o que não mudou foram as suas ações, as suas
atitudes. Então, como cristãos, nós precisamos entender que nós não estamos neste mundo para sobreviver. Nós estamos neste mundo para viver. Jesus Cristo diz que Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Sabem o que é abundância? É muita coisa. Vocês conseguem, vou dizer aqui o que Deus falou para Abraão, vocês conseguem olhar para o céu e ver o tamanho do céu? Imagine que o céu é um caminhão de abundância de vida que é despejado sobre você, sobre cada um, não é dividido não, é um céu de abundância, é um céu de vida para cada um dos filhos de Deus. Então nós como cristãos, a nossa vida não pode ser uma vida de sobrevivência, mas uma vida viva, uma vida eficaz, uma vida para a glória de Deus. E com isso em mente, nós vamos entender que o que nos faz viver em Cristo é a fé. A nossa maior vitória vem pela fé, a fé em Cristo Jesus. Se você abriu aí em Hebreus 11, vamos ler comigo, eu vou ler alguns versículos e aí a gente vai conversando. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Se a gente traduzir aqui para a Bíblia na linguagem do André, a fé é algo para maluco. Somente maluco tem fé. Porque a fé é a certeza daquilo que a gente espera, mas é uma prova do que não se vê. Uau, como explicar isso? É você crer no sobrenatural. A vida do crente é a vida do sobrenatural. Se nada de sobrenatural aconteceu na sua vida em 2021, você está precisando repor a bateria. Você está precisando trocar alguns conceitos seus. Porque o Filho de Deus, ele vive do sobrenatural. A palavra de Deus diz que Jesus, pela sua boca, trouxe à existência aquilo que não existia. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus em que nós depositamos a nossa fé. E por meio da sua palavra, nós podemos ter a certeza daquelas coisas que nós não estamos vendo. E se nós formos continuar lendo todo o texto, nós vamos ver desde lá do Éden, desde lá do Gênesis, homens e mulheres que viveram pela fé, na esperança de um dia terem um encontro com o seu Messias, com o seu Salvador. A fé é a garantia daquilo que se espera e a prova do que não se vê, pois, por meio dela, os antigos alcançaram a aprovação. Os antigos aqui são aqueles homens e mulheres que nós admiramos. Isaías, Jeremias, Malaquias, o irmão Lamentações. Não, Lamentações é um texto continuado por Jeremias. Aqueles homens lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, Abel, Jacó, Abraão, Terá, Éber e tantos outros. Esses homens que morreram, mas alcançaram a vitória, alcançaram testemunho, aprovação de Deus pelas suas vidas, porque tiveram fé. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível, o que é visível não foi feito do que se vê. Quando nós lemos lá no Gênesis, o versículo 1 do capítulo 1, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra bará, a palavra criar, é usada, esse verbo ele é usado único e exclusivamente quando se refere a Deus, porque Deus que trouxe através da sua palavra à existência as coisas que vieram a existir. Tudo que o homem inventa, é cópia de alguma coisa, mas o Senhor, Ele trouxe à existência aquilo que ainda não existia.
E o mundo materialista que nós vivemos, o mundo imediatista que nós vivemos, e diante de um coração enganoso, egoísta, viver pela fé é coisa de doido. Viver pela fé constitui um desafio sem precedentes. Isso para não dizer um sobrenatural, como eu acabei de dizer aqui. Eu tive a oportunidade de andar na minha vida com muitos homens de fé. Nesses anos esses últimos 5, 6 anos, eu tenho andado com pessoas que vivem pela fé. Eu tive experimentado experiências nos últimos anos sobrenaturais, que se nós não tivéssemos fé, eu não sei o que seria. E quando nós comentamos o que Deus tem feito nas nossas vidas, para alguém que não entende de fé, vai falar que é coincidência, ou vão me chamar de maluco. Esse ano teve situações da gente não ter nada em casa, assim, não ter nada na conta, né? Deus nunca deixou faltar nada em casa. Claro, tinha vezes que não tinha frescurinha, né? Um mimo, uma bolachinha salgada, uma carne para um churrasco, essas coisas. Mas, de repente, quando a gente não achava que não tinha saída, alguma coisa acontecia. Alguém ligava, ou chegava um comprovante do nada, do céu. E assim foi. Eu pude, em determinados momentos, vivenciar pessoas que também estavam numa situação totalmente delicada, e Deus falar ao nosso coração: vamos ajudar. E a gente socorria algumas pessoas, e Deus fazia brotar coisas, tanto lá para quem nós ajudou, quanto para nós que ajudamos. Olha que coisa fantástica. É pela fé. E quando nós falamos em dar e receber, por que nós falamos muito disso? Porque é o meio mais palpável da gente entender o que é viver pela fé. O viver pela fé é viver crendo no sobrenatural. Como alguns irmãos que eu conheço, alguns que aqui estão, é sair de casa sem ter nada de gasolina no carro, mas saber que tinha que atender uma pessoa, levar uma pessoa no hospital, levar alguém na igreja, buscar alguém na igreja para levar na igreja, para entregar a cesta básica, e ligar o carro pegar a pessoa aí, fazer o que tinha que fazer, e na hora de voltar receber uma oferta para colocar a gasolina. Isso é uma maneira fácil de identificarmos o que é viver pela fé. Mas é crer no sobrenatural, é crer no que nós não estamos vendo, mas termos a certeza do que está acontecendo. A glória de Deus, proveniente exclusivamente do Evangelho de Jesus Cristo, convence o ser humano do pecado, da justiça, do juízo, e desvenda os nossos olhos. Olha só, a glória de Deus desvenda os nossos olhos, tira aquele cabresto ou aquilo que está tampando os nossos olhos, para nós enxergarmos que nós somos seres espirituais. Nós somos peregrinos nesse mundo, mas nós somos seres espirituais. E a glória do Senhor, Ele desvenda, tira a venda dos nossos olhos, para que nós possamos entender isso. É uma realidade que, mesmo sendo invisível, ela norteia toda a nossa vida, pois é uma vida real, visível. Se nós lemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção das coisas que não se veem, nós precisamos viver esta fé. Precisamos ver o que o Senhor tem nos chamado a viver. Por isso que eu digo, é para maluco. Ser crente, acreditar no Deus invisível, acreditar no sobrenatural, é algo fantástico, mas não é fácil. Por isso que nós vamos encontrar diversos textos na Bíblia que vão dizer, né, que o meu justo viverá pela fé. Hebreus 10 vai repetir isso daí, que o justo, aquele que busca a Deus, aquele que teme a Deus, aquele que confia, aquele que persevera, aquele que está o tempo todo pensando em Deus, este vive pela fé. Este o Senhor sustenta. Aconteça o que acontecer, Ele está sustentando. Para aqueles que desconhecem o Deus Todo-Poderoso, viver pela fé consiste em uma loucura sem limites. Significa que
O crente é xarope, não tem jeito. E eu quero dizer para você que nós estamos aqui hoje, porque nós cremos nesse Deus. E eu quero te incentivar a exercer a sua fé no Senhor. É isso. Às vezes a gente confia, às vezes não. Muitas vezes nós confiamos no homem. Já pararam para pensar nisso? Muitas vezes a gente confia no chefe. Muitas vezes a gente confia no amigo. Muitas vezes a gente confia que, sei lá, que vai acontecer alguma coisa, né? Sempre vindo da parte de alguém. Nós precisamos aprender a confiar integralmente e totalmente no nosso Deus, porque Ele é a nossa esperança. É uma esperança invisível, mas é real. Significa que o seu bem mais precioso é aquele que é invisível, é o nosso Deus, que nós ainda não o podemos ver, mas o sentimos e sabemos que Ele está. Pela fé, nós sabemos que Ele está neste lugar. Significa crer que Ele te ama mais do que tudo, mas Ele continua sendo invisível, mas Ele te ama. Agora, pela fé em Cristo Jesus, nós podemos saber que o nosso Deus, invisível, mas real, está aqui neste lugar. O Espírito Santo do Senhor está aqui neste lugar. O Espírito Santo do Senhor está dentro do seu coração, está cuidando de você, está cuidando da sua família. Enquanto nós estamos aqui adorando o nosso Deus, Ele está cuidando de tudo que está nos preocupando. Ele está cuidando de tudo. É do seu emprego, é da sua saúde, é dos seus. O Espírito Santo está cuidando de tudo. Pela fé, nós passamos a viver por Ele, através dEle e para Ele. Toda a sua vida se volta firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O propósito de Deus para os seus filhos é que a fé destes se torne evidente através de uma vida de amor e sacrificial a Deus. 2 pontos. A evidência do propósito de Deus é que nós o amemos acima de qualquer coisa, a Deus e ao próximo. Grave isso, e amar ao próximo. Isso reflete o amor de Deus nas nossas vidas. Então vamos lá. Eu sou cristão. Pela fé eu amo a Deus. Eu creio nele. Ele é invisível, mas eu sei que Ele está aqui. Eu sei que o Espírito Santo está entre nós. Isso é uma evidência. Eu creio no Senhor. Mas o outro ponto, e aí que pega. E Jesus, Ele é fantástico, né? Quando o jovem vai lá perguntar para Ele, né? Qual é o maior mandamento de todos? É amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. Nós podemos facilmente aqui, um ao outro, dizer, eu amo a Deus. Mas eu desprezo o próximo, eu não me preocupo com o próximo. Opa, então alguma coisa está errada. Então o que evidencia o caráter cristão, o Espírito do Senhor sobre as nossas vidas, é o amor a Deus e o amor ao próximo. E por isso que precisamos, por isso que Jesus nos deixou o famoso ide, o imperativo, a ordem, vão e enquanto vocês estão indo, façam discípulos. Isso é amor ao próximo. Eu faço discípulo, eu anuncio o amor de Jesus Cristo. Eu falo de Cristo para as pessoas que eu amo, independentemente de conhecê-las ou não, por causa do amor que Jesus Cristo manda eu exercer. Então, logo teremos que amar todo mundo. Temos que amar o perdido. Talvez não com um amor ágape, como eu amo a minha esposa, talvez não com um amor eros, mas com amor filéu, o amor de irmão. Talvez aquele cara que te xingou, que te insultou, que te ofendeu, você não tenha a condição de amá-lo como você ama o seu filho, a sua esposa, mas você tem condição de amá-lo como um filho de Deus, como alguém que morreu, como aquele que Jesus morreu por ele. Estão conseguindo me entender? A gente precisa agir. Estamos passando da fase de apenas dizer que amamos. Nós precisamos mostrar na prática. E como nós podemos mostrar isso na prática? Anunciando o Evangelho.
é trazendo o povo para a igreja, é mostrando o amor, é mostrando a graça, é incentivando, é pregando. Não dá mais para nós nos acomodarmos em casa, ficar pensando só nos nossos objetivos, nos nossos desejos, vir na igreja só no domingo, ou só no sábado para cantar, no sábado para ensinar. Não! Nós precisamos ir além, fazer mais, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor. Nada que você faça, rico, pobre, preto, branco, amarelo, azul, não interessa. Se você não exercer a fé que atua pelo amor, você não será conhecido como discípulo de Jesus. E detalhe, podemos falar, pintar, fazer o que for, se nós não exercermos o amor verdadeiro, genuíno, de sairmos a pregar o Evangelho, naquele grande dia, Deus vai olhar para nós e vai falar assim: da onde que você é mesmo? Ô Jesus, eu sou lá de Osasco, CT, lá, lembra? Lá que nós fazíamos e tal. Te desconheço, mas eu estava lá todo santo domingo, toda quarta-feira, eu cantava na igreja, eu dava o dízimo. Não lembro de você, não. Será que nós estamos preparados para isso? 2021 passou, agora nós temos 2022. O quanto nós choramos nesse ano por aquele amigo que não quer aceitar Jesus de jeito nenhum. O quanto nós choramos esse ano por aquele que morreu sem conhecer Jesus. O quanto nós choramos este ano por não termos ganho ninguém para Jesus. Já pararam para pensar nisso? Muitos de nós, muitos na igreja de um modo geral, foram o ano inteirinho, 2021, 365 dias no ano, para a igreja, mas não ganharam uma alma para Jesus. Não trouxe ninguém para a igreja. Será que nós choramos por isso? O Senhor morreu por mim na cruz, mas eu não estou fazendo nada por isso. Uau! Não está na hora da gente se mexer? Nós temos a oportunidade. O quanto nós choramos por não termos feito nada para o reino de Deus esse ano. O quanto nós choramos por não termos sido capazes de exercitar a nossa fé. O quanto nós choramos por termos tido vergonha de ir lá orar por alguém que estava endemoniado, de ir lá orar por alguém que estava enfermo. Se isso não nos preocupa, nós estamos com um sério problema, porque nós devemos nos preocupar com isso. Senhor, eu tenho aprendido tanto, eu tenho ido, eu tenho feito, eu tenho ido na igreja fazer as coisas e tal, mas é só lá dentro. Chega aqui na segunda-feira, eu me tranco na minha casa e está tudo certo. Eu não me preocupo com o que vem depois. Eu me envergonho do Evangelho. Eu me envergonho de demonstrar a Cristo. Eu me envergonho de carregar uma Bíblia. Eu digo que está no meu celular, mas não sabe, nem no raio do celular, não sabe achar onde está na Bíblia. Eu me envergonho, eu me envergonho, eu me envergonho. Eu quero dizer que se nós queremos ter um ano de 2022 vitorioso, sobre as vitórias, sabe, vitorioso de vitória, de termos vitórias, nós teremos lutas, nós precisamos encarar e enfrentar a luta. Só que a palavra de Deus nos dá uma receita que está lá em 1 João 5:4, eu quero que vocês abram comigo, ou acessem os seus aplicativos. Se queremos vencer o mundo, ganharmos vidas para Jesus, nós vamos precisar exercer a nossa fé. Porque aqui nós temos a receita, a palavra de Deus nos fala como somos vencedores. E se temos vitória, nós temos a receita aqui. Porque todo que é nascido de Deus vence. Porque todo que é nascido de Deus vence. Tem cola aqui não, né? Não, né? Tá. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual? A nossa fé. Você quer vencer o mundo? Exerça a sua fé. Creia no sobrenatural. Pastor, eu não consigo ter fé. Ore ao Senhor para ter fé. Senhor, pastor, eu não consigo orar. Ore para orar.
Muitas vezes eu fiz isso esse ano, irmãos. Pitu falou que teve depressão. Esse ano também teve meus altos e baixos também. Teve dia de eu também não querer fazer nada. Está estressado, está cansado, a gente procura fazer as coisas não rendem, as pessoas trabalhar com gente é uma loucura, vocês sabem disso. Muitas vezes eu queria que o mundo se explodisse, mas está errado. Então eu tive que orar, Senhor, eu estou orando aqui para eu ter força para orar. Eu preciso orar, eu preciso me acertar com o Senhor, melhorar o meu devocional, me ajuda. Eu preciso de fé, é isso. Se nós olharmos para o homem, como eu comecei aqui falando, se nós olharmos para o nosso governo, se nós olharmos para a nossa segurança, para os ministros no STF, no STJ, no S qualquer coisa, a gente vai cortar os pulsos, porque nós não temos esperança. Por isso que a nossa esperança é o Senhor. Não dá para esperar que o governo faça nada. Não dá para confiar nesses homens. Nós precisamos confiar no Senhor. E como nós vamos confiar no sobrenatural? Como nós vamos confiar no invisível? É pela fé. E se temos fé, não tenha dúvida, esta é a receita para a nossa vitória. Glória a Deus. William Carey foi o pai das missões modernas, um grande missionário evangelista lá na Índia. Só um minutinho. O que está acontecendo, gente? William Carey, ele diz o seguinte: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. William Carey, ele era um sapateiro. Ele era um sapateiro. Ainda existe sapateiro? Existe, né? Aquele que você leva quando fura o sapato. Era isso. Mas ele teve sonhos. Ele se converteu e ele teve sonhos. Sonhos de conquistar o mundo para Jesus. Sonho de ver a Índia convertida. Nós temos um irmão aqui que depois vocês podem conversar com ele, que trabalhou por muitos anos, pelo menos uns 10 anos na Índia. Né? Aí, 6 anos e meio na Índia. A Índia, tudo lá é Deus. Rato é Deus, gente morta é Deus, o rio Gandhi lá, aquela podridão toda é o lugar que cura. Vocês estão vendo aonde que o mundo põe a sua fé? Um rato lá é mais bem tratado do que nós todos juntos aqui. Os homens, os seres humanos, colocam a sua fé naquilo. Mas Deus levantou William Carey, que trabalhou anos, sonhou. Através dos sonhos que Deus deu para ele, ele correu atrás. Foram, se eu não me engano, 26 agências missionárias espalhadas pelo mundo. Mais de 100 escolas que ele construiu para pregar o Evangelho. Mais de 100 mil alunos, mais de 100 mil crianças foram beneficiadas e alcançadas. Porque um dia esse sapateiro teve um sonho de anunciar a palavra de Deus. Largou tudo. Pegou a sua esposa não queria ir, mas largaram tudo, deixaram a Inglaterra e foram lá para a Índia e nunca mais voltaram para a Inglaterra. Morreu aos 72 anos, se eu não me engano. Mas os seus dias foram investidos, gastos todos no anúncio do Evangelho. Para isso que fomos chamados. Todos nós fomos chamados para vivermos e pregarmos o Evangelho. Se o Senhor te dá sonhos, se o Senhor te dá projetos, disponha-se a fazer aquilo que o Senhor tem te chamado. Corre atrás. Deus quer usar a vida de cada um de nós aqui para que o reino dele cresça e que para o seu nome seja glorificado. Nós precisamos apenas nos dispor a fazer. É lícito querer ficar em casa, descansar, curtir família, filhos e tal. Tudo isso é lícito. Tudo isso é agradável, é bom. Mas de 7 dias da semana, 24 horas por dia, será que a gente não pode se doar um pouquinho mais para que o reino de Deus cresça? Para que o reino de Deus se expanda? Vamos olhar um pouquinho para Noé. O versículo 5, versículo 7 do capítulo 11 de Hebreus diz assim: pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Por meio da fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a sua fé. O cenário de Noé não era muito diferente do cenário de agora, não.
O povo estava corrompido, o mundo estava corrompido. Todo mundo roubava, todo mundo trapaceava, era a fornicação, estava tudo errado. E Deus se arrepende de haver criado o homem, Deus se entristece com as ações do homem. E o que acontece? Então ele manda o dilúvio. Só que enquanto Noé está lá construindo a arca, o povo nunca tinha havido não havia chovido. O povo zombou, o povo criticou, o povo tirou sarro. Olha o crente lá, olha o crente lá entregando Bíblia, olha o crente fazendo isso. Noé passou por tudo isso. Mas Noé tem uma coisa interessante. Noé não anunciou salvação, não. Noé anunciou, olha, Deus vai mandar juízo sobre vocês. O recado do Senhor é esse: Deus vai mandar juízo sobre vocês. Continuou a construção e o resto da história vocês conhecem. Foram 120 anos Noé construindo e pregando, anunciando o juízo de Deus. Mas Noé agiu pela fé. Noé agiu pela fé. Outro exemplo, o próprio Jesus Cristo. Hebreus 12:2 diz o quê? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olha lá, o qual por causa da alegria que estava proposto, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Jesus é o autor da nossa fé. Ele é Deus, certo? Deus encarnado, o autor da nossa fé. Sabendo da alegria que estava proposta a ele é o Filho de Deus. Sabendo da sua glória, sabendo da sua alegria, o que ele faz? Ele abre mão da sua glória para suportar a cruz. Ele foi envergonhado, mas não deixou o projeto, o plano da salvação ser esquivado por causa dessa vergonha. Ele suportou a cruz. Mas a sua fé, a sua ousadia, a sua determinação fez com que ele saísse vitorioso, porque como termina o versículo, ele está sentado à direita de Deus Pai. O autor da fé venceu, e o autor da fé é aquele que nos fortalece e nos declara vitoriosos na fé, pela fé, no nome de Jesus. Coloque sua fé em prática e seja um vencedor. Invista e insista em realizar aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas do nosso Deus. Eu vou acabar, senão daqui a pouco ninguém vai me ouvir, né? Nós temos pela frente 365 novos dias. São novas oportunidades. Alguém consegue calcular quantos minutos nós teremos pela frente? 525.600 novos minutos. 525.600 minutos. E a gente não consegue, às vezes, separar no ano, 1 hora. No ano, estou falando, 1 hora, no ano inteirinho, para o nosso devocional. Nós estamos tendo a oportunidade de fazermos de novo e fazermos melhor. Nós precisamos saber aproveitar bem o tempo que nos é dado, a oportunidade que nos é dada. Efésios 5, 15, 16, 17 vai dizer isso, que nós precisamos aproveitar bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Se vocês acham que esses 2 anos, por causa de pandemia, a coisa piorou, a coisa vai piorar ainda mais. O Covid pode passar, o Ômicron já tem a vacina, graças a Deus. O Ômicron vai passar também. Só que o homem está cada dia mais corrompido pelo pecado. E nós que temos a verdade, não podemos nos omitir, não podemos nos esconder. Precisamos avançar o reino, anunciando a mensagem de salvação. Vimos que a vitória nos é garantida por meio de Jesus. Ele é o autor da nossa fé. Tudo se fez por meio da sua palavra, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então eu quero dizer a você que a única forma de vencer o mundo é pela nossa fé. A vitória é a fé, não tem jeito. Então eu quero rapidamente lançar um desafio para vocês. Um desafio para a nossa igreja, um desafio para a igreja de Cristo. O primeiro desafio é que nós venhamos a evangelizar mais, ganharmos almas para Jesus, para o reino de Deus. Se desafie,
Peça ao Senhor ajuda, peça ao Senhor orientação para ganhar uma alma para Jesus em 2022. Muitos cristãos nunca ganharam uma alminha para Jesus durante sua vida inteira. E eu quero te desafiar, coloque isso no seu coração, eu quero ser um ganhador de almas. Busque, insista, lute para ganhar uma alma para Jesus. Aqui na nossa igreja, uma igreja pequena, uma comunidade pequena, onde todo mundo faz tudo, não é isso? E muitas vezes a gente reclama. O Alex fala muito do ministério da necessidade, que é o ministério que nós temos que acabar com esse ministério na igreja. Mas olha só, a gente que a Wanda vive falando aí, né? Precisa de gente para trabalhar com as crianças. E cadê esse povo que não trabalha com as crianças? Está lá na rua precisando conhecer Jesus. Precisamos de gente para cuidar do som. Onde está esse povo? Não adianta a gente colocar o Flávio para tocar, cantar, mexer no som e ainda pegar água lá para mexer. Não dá. Mas agora, se formos para a rua evangelizar, tem músicos lá fora. Tem muitos músicos tocando nos bares por aí, precisando conhecer Jesus. Técnicos de som, o pessoal da mídia, musicistas, pastores, mestres, líderes, estão todos aí. Nós precisamos ganhar essa galera e trazer para a igreja. É isso que nós precisamos fazer. Se queremos professores para as crianças, vamos buscar, vamos evangelizar, vamos ganhar essa galera para Jesus, vamos treinar, vamos consolidar, vamos ensinar e colocar para trabalhar. Precisamos de gente para cantar, é a mesma coisa, e assim vai ao ciclo, para isso que fomos chamados. Se empenhe para o crescimento da igreja, se empenhe para o crescimento do reino do Senhor, se empenhe para que as coisas venham fluir. Outro desafio, vamos construir a arca. Eu quero usar o exemplo aqui de Noé. Noé, ele foi atrás, Deus deu a ordem e ele foi para cima. Deus tem nos dado sonhos, e eu tenho compartilhado ao longo desse ano com a nossa igreja, e vamos atrás disso. Nós queremos um grande terreno, é o último slide aí, coloca aí. Tem um rascunho, o primeiro rascunho que nós fizemos do projeto que o Senhor nos deu para a nossa igreja. Nós precisamos de um terreno. Terreno enorme, não sei, 50 mil metros, 500 mil metros, uma coisa assustadoramente grande. Esse é o nosso sonho. Esse é o nosso projeto, é o que nós queremos para Osasco. E nesse, está aí o slide já? Nesse projeto aí, nesse espaço, nós vamos ter um auditório para os nossos cultos, para a nossa celebração, tudo bonitinho, tudo certo. Mas ao redor do nosso espaço, muitas salas, projetos, salas para advogados atenderem, para a comunidade, sabe, a igreja servir a comunidade, e quando servimos a comunidade, anunciamos o Evangelho de Cristo, que é libertação, cura, restauração, salvação, é isso. Assistência jurídica, assistência odontológica, a psicologia, assistir os refugiados, está bombando esse negócio de refugiados aí agora, vamos assistir os refugiados, as crianças que estão por aí nas comunidades sendo assediadas pelos traficantes, as crianças que cabulam aula na escola, vamos trazer essa galera para a igreja e vamos ensinar a ler, a escrever, ensinar música, ensinar piano, violão, ensinar a cantar, ensinar a escrever. Gente, se a igreja não fizer isso, o traficante vai fazer. Nós precisamos, como igreja, crer. E aí eu quero convidar você a ter fé nisso, enxergar o que não existe, sabendo que isso está para acontecer. Porque eu vou dizer para vocês, em nome de Jesus, isto vai acontecer. Porque isso aqui não é sonho meu, isso é para a glória dEle. Isso é para a glória do Senhor. E uma outra coisa muito importante, nós não precisamos esperar por esse terreno, ele vai acontecer um dia. Um dia nós vamos ter esse terreno, nós vamos construir do jeitinho que a gente quiser. Todo mundo aqui vai poder palpitar, e vamos tal, só que a gente vai precisar chegar num consenso. Mas é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser úteis para a sociedade. Tem uma Preilândia, sabe essas Preilândia igual no shopping, cheio de coisa, onde uma mãe que não tem condição de levar seus 5 filhos, porque as comunidades são assim,
5 filhos. Já atendemos mãe aqui com 8 filhos. E tudo tampinha. Não dá para levar no shopping. Traz para a igreja. Traz para a igreja, lá elas vão ser cuidadas, lá elas vão ser alimentadas, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Traz o jovem para cá. Sabe, aqui, ó, os bares, tudo aí, os caras saem bêbados, caídos, vem para cá. Irmãos, nós estamos aqui nesse prédio já há 1 ano, com as portas fechadas. Não dá. Eu sozinho não consigo fazer tudo. Precisamos de disposição. Nós temos salas aqui, nós não precisamos esperar o nosso terreno de 50 mil metros. Nós podemos começar agora e já agir até chegar o nosso trabalho. Aqui nós temos espaço, essas portas podem ficar abertas durante a semana. Aí a gente traz aqui pessoas para ensinar música, a gente traz psicólogos para atender, a gente traz advogados, dentistas. Mas para isso precisamos ir atrás dessas pessoas, ou quem está aqui dentro precisa se dispor a expandir o reino. Nós precisamos ser uma igreja que vai servir à sociedade. Não dá para a gente vir aqui todo domingo, nos enchermos, para ir para casa e não fazermos nada. Como eu disse, nós precisamos ganhar o povo para Jesus, e nós não estamos ganhando nenhuma alma por ano. Por ano, nós não estamos fazendo isso. Eu quero te desafiar nesse projeto, a sonhar comigo este projeto. Eu tenho certeza plena. Muitos aqui, os fundadores aqui, os membros, os primeiros membros aqui da igreja de Osasco, sabe? Cadê o Givanildo? Está por aí, né? A Wanda está aqui, o Alex. A Pitu, ela conhece a história, o Flávio também, mas estavam lá na sede. Mas eles vão lembrar. Eu nunca mencionei que nós teríamos uma igreja com mais de 50 membros. Eu estou mentindo, gente? Eu sempre falei assim, 50 membros está muito bom, que a gente não vai ter trabalho. Mas no último ano, o Senhor tem me dado sonhos. O Senhor tem me dado projetos. E eu tenho certeza que esse ano Ele vai nos dar recurso. Eu não sei ainda onde está esse terreno, mas esse terreno é nosso. Eu não sei onde está. Eu não sei onde estão as pessoas que vão aqui ensinar violão, que vão ensinar teclado. É indireta, direta mesmo. Que vão ensinar canto, que vão ensinar a fazer decoração. Mas se vocês deixarem passar a oportunidade que o Senhor está dando para vocês, virão outros, não tenho dúvida. Se eu não fizer o que o Senhor está me chamando para fazer, vai vir outro gordinho aqui e vai fazer. Eu não tenho dúvida, sabe por quê? Porque isso é do interesse do Senhor. Isso não é meu interesse, não é para mim. Nós não vamos ganhar dinheiro com isso, pelo contrário, nós vamos gastar muito. Então, assim, eu quero desafiar você, sabe? Ganhe pessoas para Jesus e vamos trabalhar e colocar, vamos fazer discípulos, vamos ser discípulos e colocar todo mundo a mão na massa. Quem tem uma profissão, eu já falei até com o Herbert, de repente ele tem aí uma profissão linda de eletricista, a gente pode trazer aí um adolescente, um jovem, ensinar uma profissão e correr atrás de mercado de trabalho. Olha só como são as coisas. Em maio, Deus me colocou para trabalhar numa ONG que tem toda essa estrutura para nos auxiliar, para nos ajudar. O Pitu trabalha lá, o Raul também. A gente pode usar disso, copiar o que tem lá, pegar e usar das pessoas que estão lá para nos auxiliar, para implantar isso aqui. Aulas de reforço escolar, aulas de português. Gente, nós temos já um espaço. Ainda que não seja 50 mil metros quadrados, aqui neste ambiente nós podemos começar esse projeto, começar a desempenhar, mas não vamos deixar isso para o final do ano que vem, não. Deus está nos chamando para fazer isso agora. Daqui menos de 10 minutos, 2022 começa. Novas chances, 365 novos dias. Não vamos desperdiçar, não. Com isso, eu não estou falando para vocês deixarem de curtir a vida. Eu não estou falando para vocês deixarem seus filhos, deixarem o sofá, deixar a TV. Eu não estou falando para vocês deixarem nada disso. Eu só estou falando para vocês aproveitarem a oportunidade que têm, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na vida de vocês. Vamos sonhar juntos. Esse projeto é o projeto do Senhor. Vamos colocá-lo em prática. Essa semana eu já vou estar gravando uns vídeos aí com o Giovanni, nós vamos estar indo atrás de empresários, eu vou atrás de gente, mas eu não posso ir sozinho.
Eu conto com vocês na evangelização dessa cidade. Eu conto com vocês para que pessoas venham para cá, conheçam a Cristo, sejam preparadas, consolidadas, treinadas para trabalhar na obra do Senhor. Aí nós não vamos mais precisar, Wanda, ficar pedindo socorro para o povo vir ajudar, não. Nós vamos exportar. Nós vamos ver igrejas por aí que estão precisando de ajuda e nós vamos mandar o nosso povo ir ajudar. Nós vamos precisar de igreja, vamos olhar para a igreja que está precisando de grupo de louvor, nós vamos pegar aqui e vamos mandar para lá. O pessoal que vai precisar fazer decoração, vamos mandar para lá. Outra coisa, esse ano eu não sei que dia, não sei que hora, não sei como que vai ser, mas nós vamos fazer uma festa de aniversário aqui para todo mundo, aquele esquema que você falou, Ana. A Ana falou que tem como a gente fazer uma festa de comemoração de aniversário para quem nunca teve a oportunidade de ter uma festa. Nós vamos fazer isso esse ano aqui. Nós precisamos ser uma igreja para fora. Chega da mesmice. Chega. Igreja Cristã da Trindade de Osasco, vocês que estão aqui, até as crianças estão aqui ouvindo isso. Nós precisamos fazer a diferença. E Deus te chamou para fazer a diferença onde estamos. Amém? Vamos colocar em pé, Alex.